O mais importante é que a gente trate esta pessoa da forma mais natural possível, gente. Você chegar lá e ficar, porque a droga, ele já está tão imerso nisso. Então, trata a pessoa usando a naturalidade no diálogo, porque ela não tem só uma dimensão. Existe uma tendência muito grande da nossa sociedade, quando uma pessoa ela se torna adicta, ela só tem essa dimensão. E aí a gente não enxerga as outras dimensões dela. Vai visitar, fala da vida. Como é que estão as coisas? Está tudo bem? Como é que você está? Rapaz, aconteceu tal coisa, aconteceu isso. Porque geralmente quem está em clínica de adicto fica lá internado, não sai. Leva notícias positivas, não diga assim, olha, sua mãe está passando por uma saudade, o mundo está tão horrível, teu irmão perdeu o emprego. Não leve preocupação. Chega lá, e aí, rapaz, aconteceu isso, os sonhos, fala de coisa positiva, fala de coisas boas, diz que ele está bem, você está bonito, você está saudável, está fazendo bem para você. Porque a pessoa precisa de estímulo nessas visitas que a gente tem para fazer. E dizer para ele o quanto o tratamento está sendo bom para ele. Como você está diferente, como você está rosado, como está fazendo bem para você estar aqui. Porque é muito comum nas pessoas em processo de recuperação de droga dizer assim, estou mais aguentando isso aqui. Estou doido para ir embora. Eu não aguento mais. E aí você chega lá para dizer para ele que a vida lá fora está cheia de problemas, ele vai ter motivação a mais para querer sair. Então, você não pode levar essas preocupações. Ainda que as coisas tenham acontecido e lá fora seja complicado, não leva a preocupação. Não leva. Deixa essas preocupações para quando ele sair. Olha, deixa eu te falar o que aconteceu. Aí você conta o ocorrido. Né? Porque senão você frustra o tratamento, preocupa a pessoa além do que deve, e ele acaba rompendo o laço. E, de repente, saindo ainda imaturo, verde, de dentro da clínica e com grande chance de entrar num processo de recaída, que é muito típico quando a gente não faz um processo legítimo de transformação durante o tempo da clínica. Uhum. E alguns, né, algumas vezes, eles querem falar. Porque eles, quando estão internados, eles passam por um processo de autodescoberta também. Eles são muito estimulados a acessar a si mesmo, a reconhecer o que fizeram, a reconhecer o que sentem, a perceber o que os levou a isso, né? Então, muitas vezes, eles querem conversar sobre isso também, né? Sobre essas rodas de conversa, sobre essas conversas com os terapeutas, e eles se expõem nesse momento. Né? Olha, eu descobri isso, agora eu estou percebendo aquilo, o que me levou a isso, né? A carência que eu tenho. Então, esse é o momento de ouvir sem julgar, entendeu? O julgamento seria do tipo, nossa, quer dizer que você fez isso? Quer dizer que... Não, é o ouvir sem julgar. Junto de tudo isso que é importante, essa leveza, a amizade, gente, a amizade... sai, a conversa sai, é uma coisa natural. Quando sentar lá na hora que for conversar com a pessoa que está internada, as situações vão surgir naturalmente. O importante é manter a amizade. Se a pessoa quiser falar, ouvir, e não julgar, não criticar, dar força para a pessoa, uma conversa otimista e, antes de entrar, fazer aquela oração para que você seja inspirada e que saia da sua boca as palavras certas para esse coração que está precisando do lado de lá. Quero aproveitar e fazer só um comentário. É o seguinte, quando aquela mulher apareceu para Jesus com um vaso de alabastro e se jogou nos pés dele, começou a chorar e tal, ele, né, alguém poderia dizer, poxa, por que ele não interrompeu? Por que deixou essa mulher ficar chorando no pé dele, beijando, passando o cabelo? Ele deveria ter junte isso aí, tira isso aí. Ele deixou a mulher. Por que ele deixou a mulher, se ele era humilde? Porque era o momento terapêutico dela. Ela precisava fazer isso para se curar. Então, ele deixou com que ela realizasse isso, não porque ele tinha vaidade, disse isso, vai, incensa meu pé, beija bem. Não. Então, de repente, você vai visitar essa pessoa, se você for pai e mãe, né, que é muito comum, o filho está num processo de clínica, você chega lá e nesse mecanismo que a Samia estava lembrando de autoconhecimento, você chegar e dizer assim, pai, mãe, eu quero pedir perdão a vocês, porque eu fui ingrato.
Aí, não faz. Tem que deixar falar. Porque é a catarse dele. Não interrompa, não critique, ouça. E veja o desabrochar da transformação. Se isso para ele é importante, porque às vezes ele está com uma mola reprimida, porque ele fica sozinho o mês inteiro, e quando ele chega, ele já organizou o que ele vai falar. Aí chega assim, mãe, pai, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero pedir perdão. Aí, não peça perdão. Meu filho, não peça perdão. Não peça. Deixa ele pedir perdão. E você diz, por quê, meu filho? Para que ele fale. Aí você ouve balançando a cabeça afirmativamente. Não faça assim negativamente com a cabeça. Balance só afirmativamente, apoiando aquilo que ele está fazendo para que ele se sinta acolhido, tá? Porque isso que essa me lembrou é muito importante. Eles estão doidos para falar. Então a gente muitas vezes vai mais para ouvir, para falar com eles. Porque a gente tem conversado, né? Mas eles estão sem trocar ideias com o mundo exterior há um mês, que foi a última visita. Então, a cada mês, você vai vendo a mudança da pessoa, o corte do cabelo, eles cortam o cabelo antes da gente ir. Não, deixa eu cortar aqui, minha mãe e meu pai estão vindo, quero ficar com o meu cabelo cortado, e faz barba, porque eles querem se mostrar bem. Não fica aquele cabelo todo mal amanhado. Por quê? Porque eles estão cuidando de si e eles querem demonstrar isso na hora que eles estão conversando conosco.